Começou hoje, senhor presidente, os 32º Encontro de Prefeitos, promovidos pela Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM. Esse evento reúne prefeitos dos 141 municípios do meu estado. Durante 2 dias, acontecerão intensos debates sobre assuntos com repercussão na administração pública municipal. Quero aqui cumprimentar o prefeito Neurilan Fraga, um atuante e ferrenho defensor das causas municipalistas e das bandeiras do municipalismo. Chamo a atenção para esse evento, senhor presidente, porque o assunto principal que eles vão discutir diz respeito ao financiamento das necessidades básicas dos municípios. Como todos nós sabemos, ao longo dos anos, os municípios acumulam atribuições de toda ordem, na educação, na saúde, na assistência social e até na segurança. Houve um aumento substancial de responsabilidade repassada pela União e também pelos estados aos municípios do Brasil como um todo. Mas, por outro lado, esses municípios pouco receberam a sua devida contrapartida financeira para tocar esses programas. Essa situação, diga-se de passagem, fez com que na última campanha eleitoral firmássemos com os municípios o compromisso de nos empenharmos firmemente para construirmos o Pacto Federativo, entre outras lutas importantes, como a reforma política e a reforma tributária tão essenciais. Hoje, espero que a gente possa discutir mais aqui e avance nessa questão da reforma política. A reforma tributária, na verdade, estamos aí aprovando o ajuste fiscal, essa luta nesse momento de dificuldade econômica com que passa o país, e aí sempre tenho dito aqui, a responsabilidade é de todos nós, principalmente nós aqui do Senado da República, com mais maturidade, com mais condições, inclusive, de enfrentar esses temas tão importantes, porque falar em ajuste fiscal não é só pensar no momento. Ontem mesmo estivemos com a presidente Dilma, lá com as lideranças da base, juntamente com o ministro Mercadante e também o ministro do Planejamento, onde foi todo exposto o ajuste e principalmente o PILOA, ou seja, a lei orgânica, a lei do orçamento de 2015, bem como também todo o planejamento dos próximos 4 anos. Claro, não é fácil cortar, não é fácil dizer que depois de 12 anos praticamente de crescimento, de melhora da qualidade de vida da população, também de mais de 50 milhões de pessoas que saíram lá do regime da pobreza, alcançaram a classe média. E, claro, todos aqueles que ganharam uma situação melhor querem exigir mais, querem cobrar mais, e, para isso, claro que fomos eleitos com essa responsabilidade de podermos aqui encontrar melhores caminhos para o desenvolvimento socioeconômico do país. E aí, senhor presidente, é inadmissível a penúria que vivem os municípios brasileiros. E o pior, não é de hoje que a situação vem se deteriorando. O Índice de Gestão Fiscal, elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, publicado agora em junho, mostrou quase que uma complexa exaustão das finanças municipais. Os prefeitos não têm mais onde recorrer, principalmente para responder aos anseios da população que está lá nos municípios, vivendo, trabalhando e pagando os impostos. Esse estudo foi realizado nas contas do ano de 2013 em mais de 5.000 prefeituras. E o balanço, senhor presidente, apontou o pior resultado desde o início da série histórica em 2006. E por que isso acontece? Qual a razão desse quadro negativo e estrutural das finanças das cidades? São muitas. E, evidentemente, tudo está atrelado à queda da receita, e agora com muito mais ênfase, ocasionado pela desaceleração do crescimento da economia. Uma das questões apontadas nesse estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro diz respeito às desonerações fiscais que tentaram animar a atividade econômica nos anos de crise. São as chamadas medidas anticíclicas, e foram muitas. Porém, os gastos obrigatórios seguiram em crescimento vegetativo, lamentavelmente.
Isso ajuda a explicar com mais profundidade a realização das marchas e movimento das entidades representativas dos municípios e também a fila de prefeitos que se forma permanentemente nos gabinetes e aqui nos ministérios. Então, precisamos agir. E, com toda certeza, o Congresso, em especial o Senado Federal, não vai se furtar e fará valer o princípio fundamental da valorização do cidadão que está lá no município onde as pessoas vivem, claro, sempre tenho dito, onde existem os problemas e, claro, aonde é a melhor forma de encontrar as soluções. E aí sempre também na parceria governo federal, governo municipal e os governos estaduais. Prova disso foi a aprovação da proposta da senadora Ana Amélia, aprovada na semana passada por unanimidade, que proíbe a criação por lei de despesas aos entes federados sem prever a transferência de recursos para o custeio. Isso, claro, para todos os entes federados, para os municípios, para os estados e também para a União. E a gente tem visto aí a famosa pauta-bomba, de repente, cria-se a despesa e o município, o estado ou a própria União não tem a fonte de receita para cumprir aquilo que foi votado aqui no Congresso, e aí essa briga, essa dificuldade de veta-se, derruba-se o veto, como estamos vivendo aqui agora. E é claro, todos nós, os parlamentares, estamos aqui, queremos o melhor para toda a população, queremos o melhor para todo o setor público, todas as classes dos trabalhadores, mas temos que também, evidentemente, ter a responsabilidade de fazer com que os governos, aí eu digo municipal, governo estadual e federal, tenham condições de honrá-las. E essa PEC talvez seja, senhor presidente, a solução de uma das principais reclamações de estados e municípios, que se queixam com frequência de decisões tomadas aqui nos gabinetes em Brasília. Se não, vejamos, só para citar como exemplo, a questão da aprovação do piso nacional do salário dos professores. A instituição do piso nacional foi uma medida de peso, de grande impacto no desenvolvimento da política pública da educação. Para dar aos professores uma remuneração mais justa e adequada, era necessário medida imprescindível para que o Brasil avance em todos os seus indicadores. Aliás, nunca é demais investir na educação. Diria mais, tudo que se investir na educação ainda é pouco. Mas é preciso que haja descentralização dos recursos. Não se pode simplesmente empurrar a despesa para o município pagar. O impacto nas contas das prefeituras, que é o ente mais sacrificado das 3 dimensões da administração pública, e aí é bom registrar, de tudo que se arrecada no país, apenas 15%, 16% é que vai direto para os municípios. O restante fica na mão do governo federal e dos governos do estado. A cada ano é uma preocupação muito grande dos administradores municipais. Isso ajuda a explicar porque mais de 15% das prefeituras já enfrentam problemas com a lei de responsabilidade fiscal, em função do aumento das despesas com a folha de pagamento. Existe prefeitura, senhor presidente, gastando mais de 60% com a folha. E aqui gostaria de pedir encarecidamente, senhor presidente, que busquemos um caminho para evitar entendimentos com a Câmara dos Deputados e fazer com que essa proposta, o espírito dessa proposta, seja colocada em prática. Até porque a Câmara pretende votar agora, no começo de setembro, em primeiro turno, a PEC 172 de 2012, que trata do mesmo assunto. Enquanto isso, a PEC 84 de 2015, da senadora Ana Amélia, essa grande batalhadora, também das bandeiras municipalistas, ficará em suspenso. Estamos, portanto, com um impasse que necessita de solução. Até porque haverá outros temas mais à frente que poderão enfrentar o mesmo problema e, diante da situação desse quadro, não temos tempo a perder. Com certeza, no momento em que consolidarmos uma política de valorização dos municípios, estaremos construindo mais um atalho importante para a superação desse momento tão conturbado de nossa nação. Melhor estruturados, é possível prever com toda clareza que os municípios terão condições adequadas de melhorar
a prestação de serviço à população e reduzir esse grau elevado de insatisfação que ele vive atualmente. Digo isso porque, durante 24 anos como deputado federal, sempre procurei estar próximo do cidadão, discutindo medidas e soluções para os problemas municipais. E quando o dinheiro chega lá na base, lá onde está o cidadão, é muito melhor aplicado, porque o próprio cidadão fiscaliza, os vereadores fiscalizam, há um envolvimento muito grande da comunidade. Consequentemente, isso garante muito mais transparência na aplicação do dinheiro público. Essa, a política que estou a defender permanentemente, qual seja, de fortalecimento dos municípios brasileiros. Por isso, senhor presidente, espero e tenho certeza que este encontro é fato que existe uma grande insatisfação popular e lá será demonstrado, está sendo demonstrado pelos prefeitos, com os rumos da administração pública, com os serviços precários e ruins que recebem em troca dos impostos que paga. Essa insatisfação tem se revelado de uma forma mais eloquente em função da situação do nosso país, agravado pela crise econômica. Verdadeiramente, enfrentamos um momento muito difícil. Eu sempre digo aqui, e vou repetir, sou um homem de fé, que acredita na força do povo, principalmente de quem trabalha e produz. O povo brasileiro, mesmo aqueles que vão às ruas protestar, deseja, no fundo, se manifestar por um país melhor, estável, com um bom nível de emprego, bons salários e geração de oportunidades. Na semana passada, em São Paulo, proferi uma palestra em um seminário sobre a importância da navegação de cabotagem para o Brasil. Lá estavam presentes algumas dezenas de investidores e operadores desse sistema. E foi possível, senhor presidente, vislumbrar o desejo de todos em fazer com que esse modal avance, que nossa costa brasileira seja utilizada para reduzir o custo dos nossos produtos. Porém, o que percebemos também é que, mesmo com esse desejo, há um temor, uma preocupação muito grande com o futuro do Brasil, sobretudo do ponto de vista político. Essa instabilidade, senhor presidente, precisa acabar. E não creio que seja alimentando a tese do impeachment, por exemplo, é que iremos fazer com que o Brasil se recupere e o Brasil melhore. Todos sabemos que hoje vivemos aqui uma crise acumulada, uma crise econômica e, ao mesmo tempo, uma crise política. E não tenho dúvida que precisamos resolver essa crise política, porque quanto mais ela se agrava, mais difícil fica de encontrarmos o caminho ou os caminhos para resolvermos a crise econômica. Agora mesmo, estamos enfrentando uma situação sui generis, que é a questão do déficit orçamentário de 30 bilhões e 500 milhões para o ano que vem. Há o risco efetivo de perdermos o grau de investimento. Portanto, temos uma missão dura pela frente. Não se trata de ser governo ou de ser oposição. Temos uma responsabilidade com o povo desse país. Garantir a governabilidade significa, todos com espírito republicano, ajudar o Brasil a sair dessa situação preocupante. Ou seja, é preciso parar de cultivar a crise. As coisas ruins, precisamos ser semeadores do otimismo e agir como tal. E aí, quero aqui conclamar a todos os companheiros para que, principalmente espelhando no meu estado, que é um estado que tem batido recordes de produção, de produtividade, um estado que o maior desafio é a questão da infraestrutura, da logística, ou seja, construir estradas, criar mais oportunidade e fazer com que as hidrovias sejam realmente utilizáveis, com custo extremamente barato, fazer com que as ferrovias avancem e que a gente possa integrar os portos fluviais com os portos marítimos, porque isso é o caminho, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa levar esse país ao desenvolvimento. E ainda, senhor presidente, quero aqui dizer que hoje, como presidente da Comissão Senado do Futuro, tivemos uma audiência, uma reunião onde esteve lá presente o doutor Gessé de Souza, sociólogo, presidente do IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que eu quero aqui agradecer a presença e principalmente a sua palestra, que foi extremamente importante, mostrando exatamente caminhos que o país tem que buscar, principalmente nesse aspecto
da população e da classe média brasileira que busca, tem buscado incansavelmente, principalmente, o rumo do emprego. Ainda quero registrar a presença do doutor Alessandro Candeias, coordenador-geral de projeto do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E lá também, nesta audiência, nós aprovamos um projeto de resolução que regulamenta o programa E-Cidadania aqui dessa casa, que já alcança mais de 300 mil internautas participando, com sugestões, com críticas, tanto para o funcionamento das comissões, bem como também de projetos já apresentados que já estão em tramitação nessa casa. Então, quero aqui também pedir o apoio de todos os companheiros para que a gente possa aprovar esse projeto de resolução, com isso dando mais participação efetiva a toda a população brasileira através dos mecanismos que hoje temos disponíveis, que é a comunicação social, as redes sociais do Brasil. Muito obrigado.